Irmãos, no domingo passado nós demos continuidade a essa série de mensagens que estamos fazendo com o tema família. Jesus transforma a minha família. Nós, à luz da palavra do Senhor, temos trazido aqui mensagens para um aprendizado sobre a família ideal, a família que Deus deseja que nós sejamos, né? Então, no domingo passado nós falamos sobre os deveres dos filhos para com os pais, né? Sobre a obediência, o respeito e a honra que nós devemos dar aos nossos pais, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida e que nosso tempo na terra se prolongue para a glória de Deus, né? E damos frutos para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o contrário, né? A relação dos pais para com os filhos. A Bíblia também fala sobre isso e é isso que nós vamos falar hoje aqui em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 4, ok? Que diz assim, vamos reler o que falamos domingo passado e entrar no assunto de hoje. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Deus bondoso, quero te louvar, Pai, pela tua palavra que é tão real, tão viva, tão necessária a todos nós, Deus. Obrigado por este alimento e fala ao nosso coração, usa as nossas vidas, Deus, para sempre aprendermos mais para a tua glória, Deus. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um desejo muito forte dos pais é de verdade que os filhos sejam filhos obedientes, filhos que honrem a nossa vida, né? Nosso tempo, nosso exemplo que temos dedicado. Nós esperamos que os filhos também repliquem as práticas boas que nós temos ensinado para eles, né? Que não sejam rebeldes, que sejam filhos obedientes, né? Que deem frutos para a glória de Deus. Mas a palavra de Deus também orienta os pais sobre como nós devemos fazer para que isso aconteça. Simplesmente não brota no coração da criança, do adolescente, esse desejo pela uma busca por Deus, pela sua palavra, né? Isso pode acontecer, mas são casos muito isolados, né? Via de regra, é no aprendizado do lar, é no ensinamento diário doméstico que nós formamos os nossos filhos para a glória de Deus. Tudo que nós estamos ensinando, mesmo não falando, nós estamos ensinando, né? Isso vai ficar como marca característica deste adulto que está sendo formado, né? Nós costumamos dizer que crianças são o futuro. Não, crianças são o presente e hoje nós devemos já olhar para aquela criança como o adulto que nós queremos que ela se torne, né? Não isso de forma impositiva, mas sempre aguardando em Deus que Deus nos use para que a gente possa produzir esses frutos e formar o caráter dessa criança para a glória de Deus, né? A palavra de Deus, então, fala, no versículo 4, pais, não irritem seus filhos. E parece uma coisa muito, assim, abstrata, né? Certo, mas o que seria irritar os filhos, né? Em outras versões, diz, não gerem ira nos seus filhos, né? Não levem seus filhos à ira. E poxa, a gente fica pensando, meu Deus, o que é que a gente faz, né, que leva os nossos filhos à rebeldia, à ira, à irritação? E, via de regra, nós pais sabemos o que é que irrita os nossos filhos, né? Alguns pais, eu posso dizer isso porque já vi, fazem, às vezes até de propósito, né? E outros, sem perceber, acabam irritando os seus filhos. Além dessa questão da irritação, a Bíblia não fica adstrita, não fala tão somente desta questão da irritação, do que a gente não deve fazer, mas logo em seguida a palavra de Deus nos diz aquilo que nós devemos fazer, né? Não devemos irritar os nossos filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, e logicamente, se fizermos isso, se criarmos nossos filhos segundo o ensino, a orientação de Deus, essa questão da irritação, da rebeldia vai ser superada, porque é Deus que vai, o Espírito Santo de Deus é que vai morar naquele coração e vai fazer diferença naquela vida. Desde pequenos nós podemos ensinar os nossos filhos na orientação e admoestação do Senhor. A palavra de Deus
não gera muita polêmica nessa questão do ensino, porque ela é muito clara em dizer: pais, ensinem os seus filhos no caminho em que eles devem andar, para que eles, quando crescerem, não se desviem desse caminho, né? E ensinar, gente, não é simplesmente falar, sabe? Não é simplesmente proibir. Ensinar é mostrar com o seu exemplo de vida, é mostrar na prática aquilo que você está falando. Aquela máxima que às vezes a gente escuta assim: você deve fazer o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Você deve seguir as minhas orientações sem olhar para o que eu faço. Isso não existe, gente. Os filhos estão o tempo todo nos observando. É nas nossas práticas que eles vão se espelhar também para a sua vida. É assim com a gente também. Nós também nos espelhamos em muitas coisas dos nossos pais, e nisso formou o nosso caráter, o caráter que nós temos hoje. Então, preste atenção na sua forma de vida para que você esteja orientando bem o seu filho. Então, hoje eu queria deixar 2 conselhos para a nossa vida aqui. O primeiro deles é que, para você ensinar o seu filho na admoestação, no ensino do Senhor, você precisa conhecer este ensino. Você precisa conhecer a palavra de Deus, que é o que você vai transmitir para as suas crianças. Na verdade, muitos pais têm colocado e depositado uma esperança que a igreja, o pastor, o professor da escola bíblica ensine as orientações básicas da palavra de Deus para as crianças, mas é no nosso lar, gente. É de acordo com a nossa vida que as crianças vão observar Deus na nossa vida e vão querer buscar também esse Deus. Segundo a vontade de Deus, é isso que acontece, né? Os pais é que têm a responsabilidade de doutrinar os seus filhos, de tratar os seus filhos como seus discípulos, de tratar seus filhos como aquelas pessoas que vão crescer segundo a orientação de Deus, o ensino que foi prestado dentro de casa. Então, a primeira coisa, gente, é você precisa conhecer aquilo que você vai pregar. Você precisa conhecer aquilo que você vai ensinar para os seus filhos. Não dá para a gente repassar um conhecimento que a gente não tem. Então, você precisa, pai e mãe, ter uma vida devocional com Deus sozinho. Você precisa estudar a palavra de Deus sozinho e conhecer essa palavra. E mais do que isso, colocar em prática, viver os ensinamentos que Deus coloca aqui para nós. Fazendo isso, você já está dando o primeiro passo para que os seus filhos também aprendam com a sua vida. Ora, a Bíblia é cheia de exemplos de filhos que aprenderam com seus pais, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, lá na Babilônia, o próprio Jesus Cristo e outros personagens da Bíblia que aprenderam com seus pais os ensinamentos valiosos para a sua vida e guardaram isso. Isso foi fundamental para a sua história. Mas os pais, para terem ensinado isso para os seus filhos, em primeiro lugar, eles teriam que ter esse conhecimento. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busque o conhecimento do Senhor. Busque uma vida pautada nos valores e nos ensinos de Deus. Você realmente precisa buscar no Senhor este conhecimento para poder você repassar isso para os seus filhos. E a segunda coisa, além de você buscar esse conhecimento para poder você repassar isso para os seus filhos, você tem que aprender uma comunicação saudável com seus filhos. Então, você precisa de conhecimento e você precisa desenvolver uma comunicação saudável com seus filhos. Precisa ter um tempo devocional com Deus e oração a sós com Deus. E precisa de um momento familiar, pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana. Sentar com a sua família para instruir a sua família nos valores e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é um hábito não apenas saudável, mas necessário e essencial, que você pode aproveitar esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, para colocar isso em prática na sua casa. Se você já não está fazendo, comece agora. Aqueles que não têm filhos, façam isso, já são casados, não têm filhos, mas tem que fazer isso. Eu não sou nem casado, sou solteiro. Comece agora, se você planeja ter uma família. Comece antes, não deixe para depois. Você precisa desenvolver isso agora, esse hábito de ter um momento devocional na sua casa, para quando você casar e ter filhos, você vai colocar isso, continuar em prática com esses atos de devocional na família. Além desse tempo de devocional a Deus ali em família, você pode aproveitar esse momento para compartilhar as suas orações.
sabe? Você pode compartilhar os seus pedidos, seus agradecimentos. Você pode depois desenvolver um tempo de conversa sobre os pontos que foram falados, né, nessa devocional. Pelo menos uma vez por semana a gente deve fazer isso. Aqui em casa, nós temos feito pelo menos uma vez por semana. A gente tem sentado em família, temos orado e temos lido a palavra de Deus, temos conversado sobre isso e temos também o nosso cantinho do coração, que eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Para a gente desenvolver uma comunicação saudável com nossos filhos, gente, nós precisamos ouvir os nossos filhos mais do que falar. Eu sei que isso é muito difícil para nós pais, né? A gente gosta muito de falar, orientar, brigar, né? E esclarecer tudo, mas, gente, ouvir é muito importante. Desempenhe um hábito de fazer com que os seus filhos coloquem para fora aquilo que está dentro do coração deles e façam isso sem julgamento, sem antecipação. Na hora que você escutar aquilo que está sendo falado, guarde no seu coração, agradeça para o seu filho estar compartilhando. Se for algo que você precisa falar depois com ele, você ora, pensa, pede conselhos, né? Senta com ele depois, filho, sobre aquilo que você falou lá na devocional, eu queria falar algumas coisas, né? Nesse cantinho do coração você falou isso, papai queria ensinar para você algumas coisas, né? Conversar sobre isso e tal. Isso nós estamos fazendo para desenvolver nos nossos filhos um hábito saudável de comunicação. Sempre que eu pergunto aos adolescentes quais são as maiores dificuldades que eles têm com os pais na área da comunicação, sempre vem aquela: meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Meu pai, sempre que eu vou falar alguma coisa para ele, ele grita. Minha mãe, sempre que eu vou falar alguma coisa para ela, ela se antecipa e não deixa eu falar, né? Gente, isso é terrível. Eu tenho visto que isso tem dominado, tem sido uma prática muito comum dentro de casa. Filhos que querem ter uma boa comunicação com seus pais, mas não fazem porque têm medo, porque sabem que não vai ter um ambiente saudável de acolhimento para ouvir, que vai haver antecipação da fala, aquilo que eu costumo chamar de estrangulamento da fala, que é quando os pais não esperam os filhos terminarem de falar e já vêm com uma resposta, né? Gente, isso é terrível, isso acaba com qualquer tipo de expectativa de ambiente saudável para a comunicação. Se nós queremos que os nossos filhos tragam para nós tudo aquilo que está dentro do coração deles, nós precisamos respeitar esse espaço e deixar que eles falem, coloquem para fora aquilo que está sendo afetando o coração deles. Nesse ambiente sem julgamento, nós vamos ouvir coisas que nós não gostamos de ouvir. Nós vamos ouvir coisas que vão entrar meio que arranhando no nosso ouvido, mas pela força do Espírito Santo de Deus, pelo consolo e o amor de Jesus Cristo na nossa vida, a gente consegue manter ali a nossa mansidão, temperança, domínio próprio, né? Calar a nossa boca, ouvir o nosso filho, a nossa filha falando, e no momento certo nós traremos uma palavra, uma orientação para aquela criança, para aquele adolescente. Aprendam o hábito da comunicação saudável, não violenta. Não precisa gritar para poder falar com seus filhos. Escute primeiro e ouça aquilo que ele tem para falar. Pergunte sobre as coisas que eles têm feito, que é aquilo que eles gostam, né? Tente realmente estabelecer um relacionamento de pai e filho. É lógico que não é uma amizade que elas vão encontrar mundo afora, mas é um relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, mãe e filha. Aqui em casa também, sempre que eu estou ali gravando ali um vídeo com a Isabel, né, para o YouTube, você sabe que ela tem um canalzinho lá no YouTube, a gente fica gravando ali para se divertir mesmo. Eu aproveito, gente, para conhecer minha filha naquela hora. É nessa hora que ela começa a demonstrar os interesses dela, aquilo que ela gosta, que tipo de música ela gosta de ouvir, né? Quais são os personagens que ela vai atrás ali no YouTube, nas coisas. Eu fico prestando atenção, quais são o estilo de corpo, visual, né, que ela se interessa, e várias outras coisas. Eu faço isso sem julgamento, eu faço isso calado, eu fico ouvindo, observando, sabe? Eu não fico cortando todas as expectativas dela. Se for algo realmente ofensivo, que eu acho que não deve ser buscado, em um momento específico eu digo: filha, vem cá, sobre aquele canal que você assistiu, sobre aquela mensagem que você recebeu, sobre aquilo que você falou, sabe? No momento ideal, é um momento onde eu posso aqui, com as minhas anotações, as coisas que eu me lembro de falar: filha, sobre aquilo que você viu, aquilo que foi falado, vamos conversar sobre isso? O papai pensa dessa forma, como é que você pensa? E aí a gente vai construindo um relacionamento saudável com os nossos filhos. Gente, ninguém vai conseguir construir filhos perfeitos.
até porque isso é uma responsabilidade nossa em conjunto com o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai aperfeiçoar e vai moldar o caráter dessas crianças. Mas nós temos uma grande responsabilidade para não estimular a ira e irritação dos nossos filhos, pelo contrário, ensinar com a nossa vida, com o nosso ouvir, com o nosso apreço, carinho e realmente uma conexão, uma doação, um serviço, uma mordomia para com os nossos filhos. Nós servimos a eles quando nós ensinamos na admoestação e no ensino da palavra do Senhor. Nós amamos e servimos os nossos filhos quando nós colocamos como prioridade na nossa vida também ser um exemplo para aquela criança. Quando nós colocamos como prioridade não apenas agradar com bens materiais, mas ouvir, estar ali presente naquela vida. Um último conselho, gente, evitem os extremos. Nem seja um pai intenso demais, uma mãe intensa demais, que não dá espaço para respirar, né? Aquele que está ali vigilante 24 horas, que não pode dar um vacilo que você cai em cima, certo? Esqueça esse extremo. Também não seja aquele pai ou a mãe indiferente, que pode acontecer o que for, o filho pode bater a cabeça, pode fazer o que quiser, que a gente está nem aí, né? Não seja nenhum desses dois extremos. Busque o equilíbrio aqui no centro da palavra do Senhor. Busque o equilíbrio através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nem seja alguém intenso que vai irritar o seu filho, vai gerar ira naquele coração e vai gerar rebeldia naquela vida. E nem seja alguém indiferente, sabe? Alguém que não está nem aí. Não, você vai ser alguém presente, mas consciente da sua responsabilidade. Consciente de que nós não devemos esperar a perfeição dos nossos filhos, que nós mesmo nas nossas limitações e dificuldades, sim, nós podemos ouvir e dar um espaço para que os nossos filhos falem. E sim, nós podemos e devemos ensinar os nossos filhos no ensino e na demonstração do Senhor. Fazendo isso, gente, para a glória de Deus, no reino de Deus, para a nossa sociedade, nós estaremos gerando cristãos saudáveis, filhos de pais realmente cuidadosos e zelosos, filhos que serão pais cuidadosos e zelosos com seus filhos. Você vai já estar formando os seus netos quando você ensina os seus filhos no conselho, na admoestação, no ensino do Senhor e da palavra do Senhor. Eu quero mesmo de verdade, irmãos, que dentro da sua casa você desempenhe esse hábito saudável de ler a palavra de Deus sozinho e orar, falar com Deus. E intencionalmente também ter um convívio semanal também com a sua família, numa devocional em casa. Lembrando sempre, gente, a gente não sabe de todas as coisas, mas a gente pode buscar o conhecimento, sim, no Senhor. Peça ajuda, busque e faça isso faça algo prioritário na sua vida. Informar aquele discípulo, pequeno discípulo e discípula que o Senhor já colocou aí dentro da sua casa para você cuidar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, encha de toda a provisão e de todo o conhecimento necessário. Busque esses conhecimentos também nas pregações, nos ensinamentos que temos feito aqui, sabe? E você pode realmente individualmente buscar isso e também conte com nós, pastores e orientadores, para poder desempenhar essa função tão linda, mas muito necessária, de ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora por isso. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada família que está aqui acompanhando esta transmissão, acompanhando esta mensagem. Pai, quero te louvar, Senhor, porque a partir do teu Espírito, Deus, já somos convencidos de que devemos sim, Senhor, ter um ambiente saudável com os nossos filhos, de ouvir e de pregar a palavra, Senhor, mas antes nós precisamos buscar esse conhecimento, Deus. Nos abastece desse conhecimento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos incomode diariamente, Deus, de ir até a tua verdade, a tua fonte de água viva, e te buscar, e ser cheio, Pai, desse conhecimento, para que a gente possa repassar isso, Senhor, da melhor maneira possível. Usa as nossas vidas, Senhor, convence-nos a cada dia de que sim, precisamos evoluir como pais, como discípulos do Senhor Jesus, como orientadores dos nossos filhos, que nós possamos adotar também, Senhor, aquelas crianças que não têm a oportunidade nos seus lares, Deus, possamos ensinar aqueles que também precisam, Deus. Usa a nossa vida, que a IBEC, Deus, seja um celeiro de formação de pequenos discípulos, Deus, do teu Filho Jesus, para a tua glória.
Nos ajuda sempre, Pai, na nossa incredulidade, nas nossas fraquezas, para que possamos alcançar, Deus, esse coração sábio e que possamos alcançar os frutos que o Teu Filho Jesus já tem preparado para cada um de nós. Usa as nossas famílias, queremos realmente ver e crescer cada vez mais esse tempo maravilhoso, Deus, de um germinar, de uma semente muito linda, Senhor, do Evangelho aonde nós estamos. Te louvamos por isso, Senhor, é o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.